Olá, meu nome é Natália, eu sou gerente de projetos da Unidade de Pesquisa Clínica da Faculdade de Medicina de Botucatu, a UPCLIN. E hoje a gente vai falar um pouquinho de gerenciamento de dados em pesquisa clínica. Para isso, a gente precisa conhecer algumas definições, né? Como a condução dos estudos clínicos, como ela tem que ser, né? Então, as boas práticas clínicas é um padrão de condução de estudos que foi padronizado internacionalmente através da Conferência Internacional de Harmonização. Criaram esse manual para a gente poder ter um padrão para segmentos de estudos clínicos. A coleta de dados tem que ser igualmente feita em todos os centros participantes. E para isso, a gente cria um padrão de qualidade único de aceitação mútua desses dados dentro do contexto da pesquisa e de qualquer país ou qualquer agência regulatória. Além disso, a gente precisa conhecer um pouquinho também de documento-fonte, né? O que é o documento-fonte? É qualquer registro, qualquer anotação que a gente faz em relação aos dados dos pacientes. Isso a gente chama de documento-fonte. Além disso, para a gente chegar na parte do gerenciamento de dados, a gente tem que falar um pouquinho também do que é ficha clínica ou Case Report Form, que é o CRF em inglês, né? Uma sigla em inglês, que é um documento impresso, óptico ou eletrônico, né, elaborado para registrar todas as informações que estão contidas nos documentos-fontes, é onde a gente coleta todos os dados que estão no documento-fonte e que vão ficar armazenados esses dados de pesquisa, né. Assim, coletar os dados para estudos clínicos é extremamente importante que tenha um padrão, como falamos anteriormente, sobre as boas práticas clínicas. E isso facilita muito a hora da gente gerenciar esses dados de maneira igual dentre os centros participantes. Existem dois tipos de ficha clínica, ele pode ser em papel ou ele pode ser eletrônico. As vantagens da ficha clínica em papel é que ela tem um baixo custo, se um estudo tiver uma menor escala de pacientes. Ela é uma ferramenta flexível, né? A gente sabe que o papel aceita tudo. Fácil visualização, ele tem um design estético tranquilo da gente visualizar tudo que a gente precisa, a gente consegue ter um acesso rápido. Um bom layout impresso, não depende de energia ou de internet e também não depende de tecnologias ou de um profissional de TI para nos auxiliar. As desvantagens é que ela tem um alto custo, se for numa escala maior, né, um número maior de participantes, ela tem uma conexão separada entre o banco de dados e a ficha clínica. Erros de entrada nesses bancos é de difícil correção, porque depois que você escreveu, você tem que rabiscar ou riscar aquilo que foi preenchido, então fica uma ficha muito poluída, né? E ela tem um tempo de manutenção de arquivo, né? E arquivo custa caro. Esse é o exemplo de uma ficha clínica em papel. Então, a gente observa que tem bastante dado poluído, riscado, além de, para correção, a gente coloca alguns marcadores e isso fica uma poluição muito grande no material da pesquisa. A ficha clínica eletrônica, ela tem algumas vantagens e desvantagens também. Ela tem, entre as vantagens, ela tem um baixo custo, redução do tempo de preenchimento, ela tem uma conexão simultânea entre o que está no documento do fonte e a ficha clínica, ela permite relatórios imediatos, ela permite limpeza desse banco de dados, né? O que está poluído, o que precisa ser corrigido é facilmente corrigido, reduz os erros na hora de entrar os dados, porque a pessoa que está fazendo a colocação dos dados, o próprio sistema emite alguns alertas, então automaticamente a gente já consegue identificar e corrigir problemas. Redução do tempo de entrada nesse banco de dados é menor, eliminação de dados duplicados, isso também é uma vantagem da ficha eletrônica, porque a gente consegue ter os dados específicos por paciente e por centro e outras informações que são necessárias. Tem uma redução menor em termos de custo de armazenagem, a gente demora muito a gente custa muito caro armazenar dados, né? E quando é ficha eletrônica, a gente consegue fazer isso de uma maneira mais barata do que em papel. E ela tem uma integração com outros sistemas, né? Sistemas de interação de voz para fazer randomização de paciente e outros sistemas. Agora, de desvantagens, ela tem
um alto custo, né, em menor escala. Se você tiver um estudo que tem um N muito pequeno, compensa você desenvolver um sistema para fazer esse gerenciamento de dados. Ela precisa de um mínimo de conhecimento de informática, além de precisar de um profissional de TI, né, acompanhando a execução do projeto. Ela é de difícil visualização, quando você precisa abrir diferentes módulos, ela é um pouco mais difícil você ter acesso. O layout impresso nem sempre é bom. E ela é uma ferramenta inflexível, você não consegue, o que está ali é o que você precisa preencher, a gente não consegue preencher outros dados a não ser aquilo que o sistema está pedindo. E como que se desenvolve um sistema para isso, ou mesmo em papel ou mesmo eletrônico? Existem alguns requisitos para essa ficha clínica, ela tem que ser confiável, fidedigna, segura, precisa, confidencial, autêntica e ela tem que ser rastreável. Uma ficha, ela tem que estar de acordo sempre com o protocolo clínico. Então, todas as informações que estão no protocolo, elas devem estar nas fichas. E dados que não serão analisados não devem aparecer no CRF. Além disso, para a gente começar a pensar num desenvolvimento, temos que coletar dados pensando em todos os usuários que utilizarão essa ferramenta. Né? A gente tem vários centros, diferentes culturas, diferentes países, então a gente tem que ver exatamente quais são as pessoas que vão fazer uso disso. E também temos que atender as agências regulatórias, né? Então isso é extremamente importante de ser verificado. Dados descritos no protocolo têm que estar na ficha, como a gente já falou anteriormente, ser claro, conciso nas questões e nas instruções desse sistema, ou mesmo em papel, como deve ser preenchido. Então, tem que ter muito treinamento para evitar qualquer tipo de perda de dados ou mesmo rasura no caso de papel. Evitar duplicações de dados na mesma ficha, deixar espaço adequado para as respostas, requisitar o mínimo possível de respostas em textos livres, então deixar os campos bem fechados para você ter um único tipo de resposta. E pré-popular alguns números sempre que possível, por exemplo, o número do paciente, o código do país, o código do estudo, do centro. Isso é possível fazer num sistema eletrônico. E padronizar os cabeçalhos também e as datas, isso é importante porque você agiliza o tempo de preenchimento. Evitar algumas questões que conduzam a respostas ou questões com múltipla escolha. Incluir formulários extras nos casos de visitas não agendadas, é importante que tenha um espaço para colocar por que o paciente voltou, o que aconteceu. Às vezes tem alguma informação importante que precisa ser colocada. Utilizar unidades para garantir os valores comparáveis. Então, unidades entre os mesmos países, um usa miligrama, outro usa quilo. Então, que seja uma unidade única. Incluir respostas como não aplicáveis ou não realizado, porque senão o seu banco de dados ele vai ficar com lacunas em branco. Isso não é interessante, então pelo menos que tenha uma resposta que não foi realizado ou que não é aplicável naquela situação. Deve ser finalizada, testada e estar disponível antes da execução do estudo. Não é conveniente que mexamos nos bancos de dados durante a execução do estudo. Porque você pode ter perda de dados, você pode ter problemas na parte de informática, isso não é desejável. Então, esse sistema ele tem que estar pronto antes de começar o estudo, as equipes treinadas e ele tem que estar testado, sem problema algum. A ficha ela deve ser organizada ou em visitas, ou em tipo de dado, ou pode ser feita uma combinação de visita e tipo de dado. Isso é mais fácil e mais comum na ficha eletrônica. Esse é um exemplo de organização por visita, onde a gente tem os dados de sinais vitais, história médica, dentro de cada item, como visita 1, visita 2, visita 3. Quando a gente organiza isso por dado, você vai ter uma ficha, por exemplo, de exame laboratorial, e dentro dessa ficha vai estar especificado as datas de cada visita e os valores para ser colocado. Quando a gente tem uma organização mista, é quando você tem a possibilidade de ter as duas coisas. Isso é muito mais fácil e você não gasta tanto tempo para preencher do que uma ficha em papel. Então, esse tipo de dado a gente consegue mais fácil na ficha eletrônica.
As fichas elas têm alguns elementos que são importantes e elas são divididas em algumas partes, como dados de homogeneidade, módulos de segurança e módulos de eficácia. Os elementos de homogeneidade são elementos que se repetem de uma visita para outra, como número do estudo, número do centro, número de pacientes, dados demográficos, né? Então, esses dados eles vão se repetindo ao longo da execução do estudo. Os módulos de segurança, eles são elementos que contêm os eventos adversos, sinais vitais, dados clínicos do paciente que em relação à segurança do mesmo. E os elementos de eficácia, eles são desenvolvidos conforme a área terapêutica. Então, você vai selecionar aqueles que são os seus principais endpoints de eficácia para conter nesses módulos de eficácia. Esse é um exemplo de ficha clínica em papel e a CRF eletrônica, ela tem uma maneira um pouquinho diferente que a gente vai dar uma ênfase aqui, porque ela hoje é o que mais a gente usa. Existem estudos ainda com CRF em papel, mas o eletrônico facilita bastante a nossa vida, né? A gente chama de eCRF, que é Electronic Case Report Form, e ele é um sistema desenvolvido também para capturar os dados, mas com checagem em tempo real, ou seja, ele é feito através da web. Já houveram tempos que existiam computadores específicos que tinham programas que só a gente não conseguia fazer isso em tempo real. Mas isso hoje é muito caro, não compensa, é muito mais fácil fazer via web. E esse sistema, a gente consegue as informações de imediato, online, a gente consegue acompanhar no momento que a pessoa preenche. Por exemplo, no Japão, a gente aqui no Brasil já tem essa informação à disposição à mão. Isso fica muito mais fácil. E fica mais fácil gerenciar os dados também, porque a partir do momento que o pesquisador já digita a informação, o próprio sistema já pode gerar algumas inconsistências e já mostrar o erro, onde que está a falha, e ele mesmo já corrige, né? Então, isso para a gente ficou muito melhor. Então, você tem uma maior velocidade, maior veracidade das informações, porque os dados eles chegam à base sem intermediadores, não tem ninguém digitando. Além disso, para desenvolver essa ficha eletrônica, a gente precisa primeiro fazer um layout de uma ficha, como ela seria em papel. Quais as informações que precisam constar nesse sistema eletrônico, né? Então, a gente prepara toda a documentação. Para isso, a gente precisa preparar as fichas e a gente tem que saber exatamente quais os dados do protocolo que tem que ser inseridos. E esse desenvolvimento da ficha tem que estar de acordo com o GCP, a ICAID e algumas regulamentações internacionais para que depois esses dados sejam validados também em outros países, né? Além disso, é importante dentro de um sistema a gente desenvolver o que a gente chama queries de campo ou queries de protocolo. Queries são pendências, a gente usa muito o inglês nessa área da pesquisa, né? Mas queries de campo são importantes porque elas não permitem valores absurdos, então você fecha bem o campo para ser inserido a informação. E queries de protocolo são cruzamento das informações do protocolo com o sistema. Por exemplo, critérios de elegibilidade, aquilo que o paciente pode ter ou não pode ter. O próprio sistema ele já vai bloquear se o paciente tiver algum critério de exclusão, por exemplo. A administração desse sistema ela é um pouco complexa, porque a gente tem que fazer o cadastro desses centros, todos os centros envolvidos, sejam ele 10, sejam ele 20, 30 ou 100. Cadastro das pessoas que vão ter acesso, os níveis de acesso, o perfil das pessoas que vão estar envolvidas, se é pesquisador, se é monitor, o controle das monitorias e das visitas e os controles das pendências enviadas e respondidas. Como eu falei anteriormente, esse sistema ele pode estar relacionado a sistemas de randomização, que isso facilita muito. Você automaticamente, pelo próprio sistema, você já faz a randomização do paciente e já aloca a medicação ou a intervenção que ele vai fazer uso. Além disso, esse sistema permite também relatórios em tempo real, para facilitar o nosso gerenciamento e administração desses dados constantes nesses sistemas, né? Então, ele tem um espectro bastante abrangente em relação a métodos de randomização validados, eles usam N tipos,
quebra de código de emergência via sistema também, otimização de métodos de randomização e informação em tempo real. Além disso, existe algumas trilhas de auditoria. O que é isso? É importante que isso tenha no sistema, porque a gente consegue visualizar todo mundo que entrou no sistema, mexeu e alterou algum dado, dia, hora, né? Então a gente consegue fazer isso e quem acessou, permitindo maior integridade e rastreabilidade dos dados. Ele também conversa com alguns outros sistemas estatísticos, né, já conhecidos no mercado. E como que a gente gerencia esses dados? Através de visitas de monitorias, que é um processo, né? São visitas que uma pessoa independente faz no centro de pesquisa para verificar se os dados que estão nos documentos-fonte estão nesse sistema. Quando é em papel, a verificação é um pouco mais morosa, porque o monitor tem que vir até o centro, verificar os dados, retirar, normalmente a ficha em papel ela é carbonada, então ela retira essa folha carbonada, leva para um data manager, né, que é o gerenciador dos dados, ele vai fazer a revisão e depois isso volta para o centro. Isso gera muito papel, muita burocracia para a gente conseguir resolver as pendências. Com a ficha eletrônica é muito mais rápido, além das verificações automáticas e em tempo real, o monitor também vai até o centro e já consegue resolver imediatamente. Então, os três usuários, tanto o pesquisador, quanto o monitor, quanto o gerenciador de dados, consegue ter acesso automaticamente e ao mesmo tempo no sistema, podendo evitar erros de muito tempo. Então, isso a gente consegue fazer correções muito rapidamente. E um desenvolvimento inadequado de um CRF, quando a gente percebe isso, é muito grave e é ruim, porque você gastou muito tempo e muito dinheiro. Os dados que não são importantes não devem ser coletados, e a gente identifica isso quando isso acontece, identifica um erro grande quando isso acontece. E o banco de dados, no meio do estudo, requer modificações também, não é sinal de um bom desenvolvimento de um sistema. Os dados coletados em formato errado também não significa que o sistema não pensou em dados livres, então cada centro coletou de um jeito e aí a gente tem que ficar fazendo modificações. Isso mostra que as metas não foram alcançadas, né? E os dados desnecessários foram coletados e dados necessários não foram coletados. Então houve uma grande perda de dinheiro e de tempo. Então, qual formato de ficha escolher? Qual o melhor CRF? Depende do tipo de estudo, da fase do estudo, do número de participantes, do volume de informações que se quer ter, número de centros, duração do estudo, países envolvidos, tipos de cultura, né, envolvidas na pesquisa e o orçamento. Esses são os principais elementos que precisa ser considerado no momento de formular um CRF. Obrigada pela atenção e boa aula!